Olá, colegas. Professor Ferreira com mais uma aula de matemática abordando o nosso tema análise combinatória. Nós já falamos sobre agrupamentos, já tratamos sobre princípio fundamental de contagem e iniciamos o nosso estudo de permutações. Vimos permutações simples e na aula de hoje o nosso tema será permutação com repetição. Este assunto ele está no nosso livro-texto nas páginas 249 até a página 251. Você também pode acompanhar este tema no nosso livro-texto, ok? Observe o seguinte, considere que nós tivéssemos a palavra aba, formado pelas letras A, B, A, e nós quiséssemos calcular quantos anagramas nós podemos formar com as letras desta palavra aba. Pelo que nós vimos, nós podemos formar anagramas permutando as letras de uma palavra de posição. Então, só para efeito de diferenciar, nós vamos aqui tratar a letra A, a letra B e o outro A, nós vamos fazer a diferença colocando um asterisco daqui só para sinalizar a posição, ok? Então, considere o seguinte, nós poderíamos formar a palavra ou esta sequência A, B, A, asterisco, A, A asterisco B, A asterisco AB, asterisco BA, e agora B, A asterisco e B asterisco e A. Então, nós podemos dizer que temos 6 anagramas inicialmente, né? 6 anagramas. Mas, na realidade, nós não temos 6 anagramas, porque observe o seguinte, este anagrama aqui, ó, AB, A asterisco, é equivalente a este aqui, ó, A asterisco, B, A. Esses dois anagramas aqui, ó, eles são idênticos. Tá? Uma vez que eles começam com a letra A, tem a letra B na segunda posição e terminam com a letra A. Então, esses dois anagramas são idênticos, só conta uma vez. O mesmo acontece com esses dois anagramas aqui, e o mesmo acontece com esses dois anagramas. São idênticos, uma vez que esse asterisco aqui, ó, ele é a mesma letra A. Né? Eu apenas coloquei o asterisco aqui para nós localizarmos a posição. Mas, na realidade, ó, observa que o A aqui, ó, é igual a este outro A. Então, na realidade, nós não temos 6. Nós temos apenas 3 anagramas. Quais seriam os anagramas? Seria o ABA, seria o AAB e o BAA. Então, nós teríamos apenas 3 anagramas. Aí você diz, espera aí, Ferreira, porque nós aprendemos na aula passada que quando nós temos uma palavra, por exemplo, assim, pai, e nós queremos calcular o número de anagramas desta palavra, basta fazer permutação de 3, porque nós temos 3 letras na palavra. E permutação de 3 é 3 fatorial, que é 6. Então, se uma palavra tem 3 letras, então nós vamos poder formar 6 anagramas dessa palavra. Perfeito. Isto acontece quando nós temos todos os elementos deste anagrama diferentes. Porque nós temos, assim, agrupamentos simples. Então, quando nós trabalhamos com agrupamentos simples, esta nossa expressão aqui, ela é verdadeira para a situação considerada. Mas quando nós temos agrupamentos com repetição de elementos, nós já não podemos mais aplicar simplesmente
esta expressão. Ah, Ferreira, qual é a expressão então que nós vamos aplicar? Observe o seguinte, vamos voltar aqui à palavra aba. Sempre que nós tivermos aqui, ó, por exemplo, ABA, como nós temos duas letras A, elas não mudarem de posição, elas vão continuar formando o mesmo anagrama. Então, não adianta nós permutarmos aqui, porque nós vamos ter o mesmo anagrama. Ou seja, um anagrama está sendo contado duas vezes. Por isso que deu 6 aqui, ó. Porque um mesmo anagrama, por exemplo, aqui, ó, ele está sendo contado duas vezes, quando na realidade não são dois anagramas distintos, é apenas um anagrama. Então você tem que dividir o total de permutações simples, que seria, né, pelo fatorial da quantidade de elementos que se repetem. Nesse caso aqui, nós temos a letra A, que se repete duas vezes, né? Nós temos dois elementos A. Então, você divide pelo fatorial de 2. Por que eu divido pelo fatorial de 2? Porque essas duas letras, elas podem permutar de posição, que nós vamos ter o mesmo anagrama. E, quando elas permutam de posição, como são duas letras, nós vamos ter fatorial de 2. Tá? Então, o fatorial de 2 aqui permutou duas vezes. Né? Para cada uma dessas situações aqui, ó, ABA vai permutar duas vezes, vai continuar sendo o mesmo anagrama. Aqui também, ó, o A pode permutar duas vezes, aqui continua sendo o mesmo anagrama. E aqui também, o A pode mudar para cá, que continua sendo o mesmo anagrama. Ou seja, nós vamos dividir o total de permutações simples, que seria pelo fatorial de 2, porque nós temos duas letras, aliás, nós temos uma letra que se repete duas vezes. Tá? Por exemplo, um outro exemplo aqui. Ó. Se nós tivéssemos o elemento ou a palavra casa. Casa. Observe aí. Casa. Nós temos aqui o A, ele também está repetindo duas vezes. Então, nós temos, nesse caso aqui, um agrupamento de 4 elementos, 4, mas o elemento A, ele se repete duas vezes. Nós temos duas vezes aqui o elemento A. Então, quantos anagramas nós vamos poder formar aqui? Vai ser permutação de 4, né, dividido por fatorial de 2. Então, isso aqui vai ser fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 2. Ora, isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido pelo fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Simplificando aqui, ó, o 2 vezes 1 com 2 vezes 1, nós vamos ter como resultado 12. Então, nós vamos poder formar 12 anagramas com as letras da palavra casa. Anagramas dessa palavra 12. Correto? Então, de um modo geral, nós podemos generalizar essa expressão aqui, né? O seguinte, escrever assim, ó, permutação de N elementos, onde você tem um elemento que se repete alfa vezes, outro que se repete beta vezes, vai ser fatorial de N, dividido, ou até pode escrever assim, para ter um entendimento melhor, né? Vai ser permutação de N, permutação simples, de N elementos, dividido pelo fatorial de alfa, fatorial de beta e assim por diante.
Só que isto aqui você já sabe que permutação de n é n fatorial dividida pelo fatorial de alfa dividida pelo fatorial de beta. Tá? Então, essa é a expressão que nós vamos utilizar para calcular permutação com repetição. Permutação com repetição, você vai dividir o fatorial dos n elementos pelo fatorial da quantidade de elementos que se repetem. Perfeito? Vamos a um exemplo aqui? Vamos mais a um exemplo para que nós possamos aplicar. Né? Vamos supor que você tenha a palavra pororoca. Né? Essa palavra aqui, pororoca. Quantos anagramas nós podemos formar com os elementos desta palavra? Quantos anagramas de pororoca são possíveis? Então, você observa que pororoca aqui, ó, tem quantos elementos nessa palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o N é 8. O N é 8, né, porque tem 8 letras. Nós temos a letra O, que se repete quantas vezes? 3 vezes. Nós temos a letra R, que se repete 2 vezes. Então, nesse caso, nós vamos ter quantos anagramas? Permutação de N, que é 8. Mas nós temos a letra O, que se repete 3 vezes. Ou seja, nós temos um elemento que se repete 3 vezes. E temos outro elemento que se repete 2 vezes. Pronto. Então, isso aqui vai ser fatorial de 8 dividido pelo fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 2. Perfeito? Aí você faz esses cálculos aí e determina quantos anagramas nós podemos formar com as letras da palavra pororó. Perfeito? Então, quando for permutação com repetição, você tem que levar em consideração a quantidade de vezes que os elementos se repetem naquela permutação, tá? Ou naquele agrupamento. Perfeito? Vamos resolver um exercício do nosso livro-texto. Esse exercício ele está na página 261, então você pode acompanhar aí. Né? É o exercício de número 80. Exercício 80, na página 251. 251. É uma aplicação de permutações com repetição. Tá? Deixa eu pegar aqui o exercício para que nós possamos acompanhar também. Diz assim o comando da questão. Considere os anagramas formados a partir da palavra pirataria. Então, a palavra é esta aqui, ó, pirataria. Letra A, ele diz, quantos são os anagramas formados com as letras dessa palavra aqui, ó, pirataria. Tá? Então, basta você contar aqui, ó, quantas letras tem nessa palavra? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você tem N igual a 9. Você tem algum elemento que se repete nessa palavra? Sim, tem o I. O I se repete 2 vezes. O R também se repete 2 vezes.
e o A se repete 3 vezes. Né? O A se repete 3 vezes. Então, vamos aplicar o nosso modelo de cálculo. Né? Então, aqui diz o quê? Permutação, no nosso item aqui, permutação de 9 elementos, que você tem 9 letras, sendo que você tem um elemento que se repete 2 vezes, outro elemento que se repete 2 vezes e outro elemento que se repete 3 vezes. Então, isso aqui vai ser fatorial de 9 dividido pelo fatorial de 2, que multiplica o fatorial de 2, que multiplica o fatorial de 3. E isso aqui vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1, dividido por 2 vezes 1, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Porque, aliás, 3, né? Aqui é fatorial de 3, então vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Aqui, ó, fatorial de 2, fatorial de 2, fatorial de 3. Simplificando aí, numerador com denominador, então nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, tá? E aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, simplifica com esse 4 aqui. Então, quem é que vai estar lá no numerador? No denominador só sobrou 1. Tá? No numerador vai ficar quem? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Tá? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Aliás, faltou um 6 aqui, né? Vem aqui, ó. Tem um 6 aqui, ó. Então, aqui vai ter um 6 também aqui, ó. Que o fatorial são todos os números, né, até 1. Então, aqui faltou um 6. E se você fizer essa multiplicação aqui, você vai encontrar 15.120. Perfeito? Então, quantos anagramas você pode formar com as letras da palavra pirataria? Você pode formar 15.120 anagramas. Tá? Item B, que é o item B do nosso exercício, diz assim, ó. Quantos anagramas começam com a letra A? Então, agora, ele quer anagramas que comecem com a letra A. Ora, se nós temos 9 letras, 2, 4, 6, 8, 9, e já começa com a letra A, então a letra A aqui é fixa, né? Você não vai poder tirar a letra A daqui. Então, restam quantas posições a ser preenchidas? 8 posições. Porque uma já é fixa. Então, o nosso N aqui é 8. Nosso N não é mais 9, o nosso N agora é 8. Porque já fixamos a primeira posição. Para preencher essas 8 posições aqui, nós vamos ter algum elemento que vai se repetir? Tem. A letra A vai se repetir quantas vezes aqui nessas 8 posições? 2. Nós vamos ter 2 letras A aqui, porque uma já está aqui, ó. São 3 letras A, mas uma já está fixa. Então, para preencher essas aqui, nós temos 2 letras A. Nós vamos ter outro elemento que se repete, o I. E nós vamos ter outro elemento que se repete, que é o R. 2 vezes. Né? Então, o total de permutações desses 8 elementos aqui vai ser permutação de 8, sendo que o A se repete 2 vezes, o I se repete 2 vezes e o R se repete 2 vezes. Então, nós vamos ter aqui 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial,
2 fatorial. Isto aqui é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1, dividido por fatorial de 2, 2 vezes 1, vezes fatorial de 2, vezes o fatorial de 2. Vamos às nossas simplificações, né? Vamos ter aqui, ó, 2 vezes 1, simplifica com esse. 2 vezes 2 aqui é 4, simplifica com esse. Então, restou quem? Lá no numerador, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3. Né? 8 vezes 7 vezes 5, 6 vezes 5 vezes 3. Observa que o 4 aqui você simplificou com este outro 4 aqui. Tá? Então, aqui você vai ter 5.040 anagramas. Ok? Então, anagramas começando com a letra A, nós temos 5.040 anagramas. Perfeito? Letra C. Vamos resolver aqui o item C. O item C diz: quantos começam por vogal? Bom, para começar por vogal, nós vamos ter algumas situações. Ele pode começar com A, ou ele pode começar com I. Né? Pode começar com A, ou pode começar com I. Né? Sendo que se começar com A, nós já sabemos lá quantos são. Começou com A, nós já sabemos que é 5.040 anagramas. Vamos ver quantos começam com I e vamos somar com esse aqui depois. Né? Quantos anagramas começam com I? Bom, se começa com I, nós só temos aqui quantas posições para preencher? 8. 8 posições. Então, o nosso N é 8. Tá? Vai ter algum que vai se repetir aqui? Alguma letra que vai se repetir quando começa com I? Vai ter. O A vai se repetir 3 vezes. E o R vai se repetir 2 vezes. Observa que o I, nessas 8 posições aqui, o I não vai se repetir, porque o I já tem aqui, ó. Ele já está aqui. Então, nessas 8 só vai aparecer uma vez o I. Então, o I não vai se repetir aqui nessas 8 posições. Só o A vai se repetir 3 vezes e o R vai se repetir 2 vezes. Então, aqui nós vamos ter permutação de 8 elementos, sendo que um vai se repetir 3 vezes e o outro vai se repetir 2 vezes. Então, isso aqui vai ser fatorial de 8, dividido pelo fatorial de 3, dividido pelo fatorial de 2. Ok? Então, aqui nós vamos ter 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dividido por fatorial de 3, 3, 2, 1. E fatorial de 2, 2, 1. Vamos às nossas simplificações. 3, 2, 1, 3, 2, 1 aqui, ó, com 3, 2, 1. 4 dividido por 2 aqui, ó, é 2. Então, vai resultar o quê? Vai resultar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2. Né? 2. No lugar do 4 aqui é 2, porque simplificou com o 2 aqui. Então, isso aqui vai ser igual a, se você multiplicar aqui, você vai ter 3.360. Começando com a letra I. Como você tem 5.040 começando com a letra A, então, aqueles que começam por com vogais, né? Começam com vogal,
vai ser igual a 5.040 mais 3.360, que é igual a 8.400 anagramas. Perfeito? Então, 8.400 anagramas começam com vogal. Ou começam com A, ou começam com I. E a letra D, né, a letra D do nosso exercício, diz assim: quantos começam e terminam por vogal? Né? Começam e terminam por vogal. Porque aqui eles só começam com vogal. Agora, começa e termina. Vamos lá. Para começar e terminar com vogal, nós temos algumas situações. Primeira, ou começa com A e termina com A, né? Ou começa com A e termina com I, ou começa com I e termina com A, ou começa com I e termina com I. Temos esses 4 casos aqui. Então, nós vamos calcular cada uma dessas situações, depois vamos somar aqui o total, né? Vamos ver o total, quanto é que vai ser. Porque se começa e termina com vogal, nós podemos ter essas 4 situações a calcular. Então, vamos lá. O primeiro caso. Começa com A e termina com A. Quantos anagramas começam com A e terminam com A? Observe o seguinte, se começa com A e termina com A, então aqui nós só temos 7 posições para ser preenchidas. 7. Porque já temos 2 fixas aqui. A primeira e a última já estão fixas. Temos 7. Então, o nosso N é 7. Nessas 7 posições, vai ter alguma letra que vai se repetir? O A não vai se repetir, porque já tem 2 aqui, só sobra um A. Então, nessas 7 aqui, só tem um A. O A não se repete. O I vai se repetir 2 vezes. E o R também vai se repetir 2 vezes. Então, aqui nós vamos ter permutação de 7 elementos, sendo que o I se repete 2 vezes e o R se repete 2 vezes. Depois a gente calcula aqui esse total. No segundo caso, começa com A e termina com I. Nós vamos ter também aqui 7 posições para ser preenchidas. Nessas 7 posições, então nós vamos ter o N igual a 7. Tem alguma letra que vai se repetir nessas 7 posições? Tem. O A, são 3 A na palavra toda. Já tem um aqui, então aqui no meio dos 7 vai ter 2. Então o A vai se repetir 2 vezes. O I não vai se repetir, porque já tem um I aqui, ó. Então nesse 7 só vai ter um I. E o R vai se repetir 2 vezes. Então aqui nós vamos ter permutação de 7, sendo que o A se repete 2 vezes e o R se repete 2 vezes. Neste terceiro caso aqui, nós vamos ter N igual a 7. Aqui, o A, nesses 7 elementos aqui, o A vai se repetir 2 vezes. O R 2 vezes. E o I não vai se repetir, porque já tem um fixo aqui. O I só vai aparecer mais um aqui. Então, aqui nós vamos ter permutação de 7 com o 2 e 2. Porque o A se repete 2 vezes e o R 2 vezes. Hã? E nesse último caso aqui, nós vamos ter, para preencher essas 7 posições, né? Lembrando que sempre nós vamos ter 7 posições entre o primeiro e o último. O N é 7. O A vai se repetir aqui
3 vezes nessas 7 posições, né? Porque a primeira é I, a última é I, então o A, os 3 A's estão aqui livres. O A se repete 3 vezes, o R se repete 2 vezes, e o I não se repete, porque já tem um I aqui e outro aqui, só temos 2 I na palavra. Então, aqui vai ser permutação de 7, o A se repete 3 vezes, e o R se repete 2 vezes. Feito? Então, o total aqui, qual vai ser o total de anagramas que começam e terminam com vogal? Então, vai ser permutação de 7 com 2 e 2 aqui, mais, aqui, ó, permutação de 7 com 2 e 2, mais permutação de 7 com 2 e 2, mais permutação de 7 com um elemento que se repete 3 e outro elemento que se repete 2 vezes. Isso aqui você pode escrever ainda o seguinte, observa que estes fatores são iguais aqui. Ó. Então você pode escrever 3 vezes permutação de 7, 2 e 2, mais permutação de 7, 3 e 2. Perfeito? Aí, para você calcular isso aqui, você já sabe como se calcula permutação de 7, 2 e 2, permutação de 7, 3 e 2. Calcula, substitui aqui e você tem o resultado final. Perfeito? Então, na aula de hoje, nós aprendemos como trabalhar com permutação com repetição. Né? Já vimos na aula passada a permutação simples, onde não há elementos que se repetem. E na aula de hoje nós vimos permutação com repetição. Ok? Agora você pode resolver os demais problemas do livro que estão na página 251. Bom exercício para vocês. Espero que a prática venha ajudar a fixar esses conhecimentos. Um abraço a todos.